esse raciocínio de que, olha, o familiar que bebe há muitos anos é um caso perdido, que muita gente vai te falar, né? Esse pensamento, às vezes, ele é obscuro, ele está embaixo do pano, por trás de um outro, que na verdade é a mesma coisa, mas ele aparece com outras palavras. As pessoas dizem coisas como, ó, ele já é velho, sabe? Não vamos contrariar. Não, deixa ele é assim mesmo, ele sempre foi assim. E vai começando a tratar essa pessoa como um café com leite. Só que quando alguém que convive com você se comporta de uma maneira que, por exemplo, te incomoda ou faz mal para a relação, e você trata ela como um café com leite, você está se desconectando emocionalmente dessa pessoa. Você está para não se importar, você desiste da pessoa e vai guardando aquela distância entre vocês sobre a forma de deixa ela, porque é assim mesmo que ela é. E aí você vai se afastando cada vez mais dessa pessoa, né? E impede essa pessoa, né? Você não é obrigado, mas esse raciocínio acaba impedindo uma pessoa de ter uma vida melhor do que ela está tendo, né? Com essa ideia de, deixa, ele é velho, né? Aí vai tolerando um monte de coisa porque a pessoa é velha. Vai tolerando um monte de coisa que não é boa, que é doentia até. Porque é velho, então a gente não pode falar nada para uma pessoa que é velha. Mas você não vai desrespeitar ela, tá entendendo? É diferente. Eu quero te contar uma história de uma aluna minha, que a história dela, ela é legal, mas ao mesmo tempo ela é um pouco triste. Então eu vou te pedir licença para já te avisar dessa história que é um pouco triste. Pelo menos para mim, foi uma das entrevistas que eu chorei quando eu coletei essa entrevista. Porque era o seguinte, a Fátima tinha um esposo, tem ainda, né? Um esposo que era muito difícil de lidar por causa do alcoolismo dele, ele realmente bebia há muitos anos. Parece que, se eu não me engano, era mais de 40 anos bebendo. E aí acontece que ela acreditou, entrou no curso ACA, ele não aceitava ajuda, ele não queria parar de beber, a relação deles já estava assim, cada um meio que, sabe, carregando o casamento, assim. Não tá bom, mas tem muito enrosco. Só que ela, no fundo, ela lembrava que ela amava ele, né? Às vezes o ressentimento deixa as coisas mais pro fundo, mas ela lembrava ainda como era. Como essa pessoa, esse marido de tantos anos que ela era casada com ele, como ele é uma pessoa importante na vida dela. E ela começou a aplicar o ACA e ele parou de beber. E aí a parte muito legal, né? Uma felicidade muito grande porque ele começou a ser mais participativo, a relação deles melhorou muito. Só que em poucos meses depois ele começou a ficar mais cansado. Ele começou a ficar mais sonolento. Ele não estava normal. Aí eles foram procurar um médico e descobriram um tumor na próstata, avançado, espalhado já, sem muito prognóstico, sem muita chance de melhora. E aí o que me toca muito desse depoimento é que assim, eu ainda falei para ela, poxa, mas que triste, né? Agora que vocês poderiam aproveitar, né? A vida, às vezes a vida não é justa, né? E ela me disse uma coisa que eu não esperava e isso me tocou muito. Ela falou assim, Vitor, eu não tô chateada porque, né? Porque, claro, eu gostaria que isso não acontecesse. É claro, eu gostaria que ele vivesse mais. Só que, Vitor, você não tem noção de que se o meu esposo estivesse bebendo agora, ele não faria o tratamento como ele está fazendo. Se ele estivesse bebendo agora, esses últimos momentos que a gente vai ter com ele, eles não existiriam. A gente tem uma expectativa, beleza, a gente não sabe quando isso vai acontecer, quando vai chegar ao final da vida dele, mas a gente sabe que esses momentos que a gente está vivendo agora, se ele estivesse bebendo, a gente não teria chance de viver. E realmente, a gente às vezes não se dá conta, né, da importância que pode ter passar momentos, ou talvez os últimos momentos, né? Porque se imagina se ele estivesse bebendo, o que aconteceria com essa família? Né? O que aconteceria com eles? Ainda mais sem aceitar ajuda, como ele não queria ir no médico de jeito nenhum. Porque daí foram ver que ao longo do tempo o álcool mascarava um pouco alguns sintomas que já estavam lá atrás. E é claro que eu acho que a gente não deve ficar pensando, mas se eu tivesse feito alguma coisa antes. Porque a gente vai encontrar esse tipo de coisa, né? Mas o que é importante é a gente olhar daqui para frente. O que a gente pode fazer a partir de agora? Né? E eu achei isso muito bonito e muito forte do ponto de vista dela, assim. Eu achei muito corajosa e muito madura, assim, né? Que eu acho que a experiência traz. E eu levei esse aprendizado para minha vida, assim, né?
Porque às vezes a gente pensa que a coisa tem que ser muito longa, que tem que ser tudo como a gente quer. Né? Eu quero, então, se for para viver com essa pessoa durante mais 5 anos ou durante mais 2 anos, então não faz diferença. Às vezes, quando a gente é jovem, ou relativamente jovem, a gente esquece da importância que tem um ano, né? A importância que tem um mês. E é muito triste para quem perdeu um familiar, sabe do que eu estou falando, um familiar próximo. O que significaria uma semana, às vezes. Ou um mês com aquela pessoa que não tem como hoje mais. Né? Que a vida tem isso. Mas a gente saber viver com o que a gente tem de vida que faz toda a diferença. Né? Isso acho que foi um aprendizado muito grande, né? Que eu acho que eu ensino, mas eu aprendo muito com as minhas alunas também. Sobre a vida, sobre coragem, sobre comprometimento. Porque isso é uma coisa que, né? Eu acho que torna a vida com muito mais sentido, né? Por mais dureza que ela possa ter em alguns momentos, a gente se sentir parte da solução, né? Porque quando tudo é difícil, a gente olha para coisas que estão muito erradas. Eu gosto de ter no meu coração a ideia de que eu estou trabalhando para um propósito maior. Eu gosto, isso me alimenta a minha alma. E nos dias mais escuros me dá mais esperança e mais vontade de continuar, quando dá vontade de desistir. É pensar que eu estou levantando minhas forças para eu tentar, buscar, lutar para ser parte da solução. E eu poder descansar à noite e falar, olha, eu dei o meu sangue, eu dei o meu suor, eu fiz o que eu podia. Eu não me omiti perante a vida. Eu não deixei as coisas passarem na minha frente e fiquei olhando tudo ruir sem fazer nada. Eu não me omiti. Tá entendendo? E aí, eu sei, pessoas ao redor talvez olhem para você e digam o seguinte. Você veja, me avisa aqui no chat se você já ouviu isso. Vamos conversar. Eu quero saber de você. Se já falaram, se você convive com alguém que bebe há muitos anos, que já falaram para você que não tem mais jeito. E lembram talvez histórias para você, algumas até com requintes de crueldade, né? Lembram histórias de pessoas que chegaram, definharam até o final, né? Que chegaram no final da vida numa situação muito deplorável. E aí olham para a pessoa que você ama, olham para o seu familiar e com toda porque eu gosto de dizer que a ignorância não te absolve. Sabe? A ignorância não absolve. A ignorância que uma pessoa tem de falar isso na sua cara, porque é uma coisa errada, é uma coisa injusta, ela é uma crueldade. Pode não ter intenção, mas é crueldade. E a ignorância, ela é vizinha da maldade. Então, quando alguém fala para você que seja quem for, que não é possível, não, esse seu familiar não tem mais jeito, ele sempre foi assim. O que acontece? Isso, no fim das contas, são pessoas que, né, no final elas desistiram. No final elas recuaram. Quando a vida mais pediu para que elas agissem, elas estão recuando. Elas estão se omitindo. Ou porque aquela pessoa não é importante para ela, e ninguém é obrigado, né? Vamos falar a verdade, ninguém é obrigado. Cada um opta ou não, se não quer ajudar, é uma coisa. Agora, se você não quer ajudar, é muito diferente de você sair por aí dizendo que não tem mais jeito. Isso é de uma maldade tamanha que destrói a vida de alguém. Né? Porque se você quer destruir a vida de uma pessoa, tira dela o futuro. Né? Isso é um jeito de abandono, é um tipo de abandono. Né? E você acaba, não tem mais jeito, você abandona. Né? E esse abandono não é só da ausência. E eu não estou dizendo que esse abandono ele é um abandono feliz. Geralmente se abandona com uma dor no coração, né? Se aquela pessoa importa para você. Se abandona com uma tristeza quando você deita a cabeça no travesseiro à noite e pensa sobre aquilo. Às vezes essa imagem até vem na sua cabeça sem querer. Que você pensa, poxa, mas eu tenho tanto ressentimento. Né? E às vezes o abandono ele não é só pela ausência, né? Não é só você não estar perto da pessoa. É você não ter conexão real. Tem gente que é muito mais próxima da gente, que mora longe. E tem muita gente que pode morar com a gente ou morar na mesma cidade com a gente, mas a distância entre nós é tão grande.
Já percebeu? Eu me sinto muito próximo dos meus alunos, de muitos deles, né, que a gente conversa mais. Pessoas que moram em outro lugar, totalmente longe de onde eu tô. Eu moro aqui no Paraná, tem alunos de quase todos os estados. E às vezes a gente consegue se sentir muito mais próximo do que pessoas que moram do nosso lado. Né? Então esse abandono não é um abandono, é simplesmente, vou deixar essa pessoa morar sozinha. Só que o abandono, ele pode ser oculto por trás de uma coisa diferente, que é aquele abandono de você agir de uma forma irresponsável, sabe? O fulano lá, ele... Já vi gente assim tinha um familiar que era mais idoso, que ele já estava com um problema de locomoção, né? Ele não conseguia levantar mais, ele ficou acamado por alguma razão ou outra. E aí ela me contou o seguinte, que essa seguidora me contou que ela comprava pinga para ele, porque ele pedia muito. E ela estava cansada disso tudo, porque era um fardo para ela ter que cuidar da pessoa. Ele ao longo do tempo, ele fez coisas que deixaram ela magoada, decepcionada, assim, das coisas que ela esperava dele. E aí ela abandona, mas com cara de cuidado, sabe? Abandona junto com cuidado, aquela coisa feita assim de, sabe? Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando para ele, eu estou aqui cuidando da pessoa. Mas do jeito errado, isso não é cuidado, isso não é conexão.